Bom dia, todo mundo. Eu estou aceitando aqui as pessoas que estão entrando e a gente já vai tratar sobre o conteúdo da aula. Aquela introduçãozinha que eu fiz era para trazer para vocês um feedback sobre as perguntas de expectativa da avaliação diagnóstica, né? Eu perguntei para vocês o que vocês esperavam da disciplina. Gostei de ver as respostas e realmente é o que eu desejo que ocorra, que a gente tente oferecer o melhor dentro das condições que são possíveis no sistema remoto. A gente sabe das limitações em relação à conectividade, mas a gente também sabe que elas podem ser superadas com uma flexibilização aí entre o professor e o aluno e a dedicação dos alunos para cumprimento das tarefas no prazo. O tempo do ensino modular ele é curto, a gente precisa estar muito atento a essa questão do prazo, né? E por isso que nessa primeira aula remota eu queria conversar com vocês sobre isso. Essa tolerância de não computar somente quem concluiu até a data que eu coloquei lá. Eu espero que vocês concluam até o encerramento do módulo, então sábado e domingo, aqueles que não tiveram durante a semana o tempo suficiente para poder assistir os vídeos, realizar os exercícios de fixação, eles podem estar fazendo isso até o final de semana, porque aí quando iniciar o módulo 2, eu já vou estar computando as frequências do módulo 1, e aí eu lanço no sistema. Isso é feito para que a gente possa se autopoliciar, né? Por exemplo, tem alunos que conversaram comigo particular, falaram da questão da internet que falhou, do celular que vai estar disponível só no final de semana, etc. E tudo isso é tolerado, por isso que a gente tem um tempo maior. Mas eu sei que se vocês deixarem para fazer tudo na última semana, vocês não vão conseguir, porque é uma disciplina de 15 dias e 60 horas. Então, eu preciso fazer isso como uma forma de a gente se autoeducar a concluir as tarefas para que realmente gere um aprendizado. Se acumular muita coisa, vai ser difícil esse aprendizado, certo? Eu vou estar compartilhando com vocês agora o conteúdo da aula de hoje, mas antes de falar sobre o conteúdo, a gente vai fazer uma revisão sobre aquilo que passou. Então, o meu pedido para vocês é que vocês coloquem aí no chat um check-in da turma. Pode ser um emoji, uma mensagem de bom dia, e eu vou ter mais fácil visualmente do que assistir novamente todo o vídeo da aula, todos os alunos que estão presentes. Então, como registro de frequência, como se fosse a nossa chamada, eu vou pedir que vocês coloquem no chat agora algum emoji, que pode ser como você está se sentindo hoje. Quem acordou agora, ainda está levantando da cama, pode botar uma carinha de sono, não se preocupa que isso não vai comprometer a nossa relação nem a nota de vocês, tá? Mas eu espero que vocês estejam animados, que eu estou bem animada. Podem colocar aí no chat. Enquanto vocês vão registrando a presença no chat, vamos à revisão, né? Vou preparar aqui preparei uns 20 minutos da nossa aula para fazer uma revisão e depois já vai ser a introdução do conteúdo novo. Sobre a questão da cinesiologia, aquela avaliação diagnóstico, teve muitos pontos que a grande maioria dos alunos responderam bem, e isso é muito positivo, né? E algumas coisas estão bem ok, mas tem outras que a gente precisa de uma atenção, porque não que a grande maioria errou, mas essas que eu destaquei, 50% da turma errou. 50% dos que responderam, né? A gente tem também aí uma parcela que não respondeu. Então, 50% dos que responderam, eles não acertaram a questão. E às vezes era por fatores assim muito simples. E talvez interpretação. Então, vocês vão me ajudar a entender aí qual foi as principais razões, qual foi a dificuldade, e a gente vai retomar essas questões que os alunos tiveram mais dificuldade de responder. Aí eu vou colocar a primeira delas, muito fácil, muito tranquila. Vocês tinham acertado a questão que falava sobre posição anatômica anterior a essa, mas essa daqui eu notei que talvez a dificuldade foi porque os termos direcionais, eles ajudavam você a visualizar a posição. Então, por isso eu coloquei uma fotografia aqui. Volta e meia eu vou dar uma conferida para ver se está chegando alguém, né, na sala, porque quando começa a preparar a aula é que o pessoal vai pedindo solicitação para entrar. Se por acaso alguém colocar lá no grupo que está pedindo para entrar e eu não aceitei ainda,
ou se algum colega, né, comentar com vocês, vocês podem mandar uma mensagem aqui no chat ou ligar o áudio e falar, professora, fulano está pedindo para o senhor aceitar. Eu peço que vocês façam isso porque eu não vou ter condições de ficar indo e voltando toda hora. Então, já veja esse acordo aí. E o Pedro, que é nosso monitor, ele também está por aqui. Então, Pedro, se tiver algum comentário no grupo, você pode ir me avisando aqui, que aí eu vou tentando adicionar as pessoas que estão com dificuldade de entrar. Então, agora, focando na nossa revisão, a pergunta era: marque a alternativa que discorda da descrição correta da posição anatômica. Então, a primeira opção é que talvez as pessoas não focaram no termo discorda, né? E pensaram que era, não, é o que está certo. E aí acabaram marcando uma opção diferente. Mas um outro fator pode ser a dificuldade com esses termos direcionais. A gente tem aqui, né, o termo, por exemplo, anteriormente, horizonte. Eles nos ajudam a dar direção a estruturas do corpo humano e também do nosso dia a dia, certo? Se a gente vê essa foto da posição anatômica, vamos olhar aqui a primeira questão. A face ela deve estar voltada para frente, com os olhos dirigidos para o horizonte. O olhar dirigido para o horizonte, a gente tem que lembrar do que seria a linha horizontal. A linha horizontal, ela é justamente... Deixa eu ver aqui se eu consigo preencher. Ela é justamente essa. E o nosso olhar, ele está para o horizonte. Será que a dificuldade era por causa do termo horizonte? Mas aí, vamos recordando, horizontal, vertical. O olhar, ele está voltado para frente e para o horizonte. Então, por isso, essa pergunta seria correta. A mesma coisa seria a última aqui, que está relacionada aos pés e as mãos dirigidos para o horizonte. Se as palmas da mão ela está voltada para frente, ela está dirigida para o horizonte, né? Então, essa questão também estaria correta por essa razão. O outro termo direcional que tem aqui é anteriormente. Então, as pernas devem ficar unidas com os pés direcionados anteriormente. Essa vista que a gente tem aqui da posição anatômica, ela é uma vista anterior. Se é uma vista anterior, a gente consegue visualizar todas as regiões que estão posicionadas anteriormente. Eu acho que o único ser que não tem os pés direcionados anteriormente é Curupira, que o pessoal fala, que os pés é para trás, mas nós, humanos, nós temos os pés direcionados para frente. Então, quando olha a posição anatômica, a gente consegue recordar várias coisas, mas quando fala do termo, pode ser que se gere uma dúvida. E, para esclarecer essa dúvida, a gente vai avançar aqui para outra questão que está relacionada a termos direcionais. Essa questão até que uma grande maioria conseguiu responder bem, mas eu vou aproveitar o chat para poder reforçar. A pergunta era: qual a localização do ponto B em relação ao ponto A e C? O enunciado ele já nos mostra que os termos direcionais eles estão quando você relaciona uma estrutura com a outra. Algumas estruturas a gente tem como referência já uma posição pela forma como ela se organiza no nosso corpo. Mas, na maioria das vezes, principalmente relacionado ao movimento, esse termo direcional ele vai estar em relação a outras estruturas, comparando-se com outras estruturas. E aqui a gente tem uma fotografia e tem os pontos A, B e C. E o que é perguntado é em relação à estrutura B. Como que essa estrutura ela pode ser definida, certo? Algumas pessoas responderam corretamente. Eu queria que vocês colocassem aqui no chat. O B, a gente pode, ele seria, qual a terminologia que a gente daria para o ponto B? Então, a colega colocou aqui medial. E isso a gente vai ter um pano para manga para discutir aí. Então, colocou medial. Alguém tem mais alguma outra sugestão? Que termo que vocês colocaram lá? O B é um ponto medial?
A gente chama esse ponto de ponto médio. E aí tem uma coisa bem importante, que a partir do comentário da Caroline, a gente pode tratar aqui em referência a esse ponto. Vou passar aqui o slide. Então, a gente tem aqui esse ponto B como ponto médio, que ele seria um ponto ou estrutura que está localizado entre a região superior ou inferior, entre a região anterior e posterior, ou entre a região proximal ou distal. Então, significa que o ponto médio, independente de qual extremo você vai estar trabalhando, seja numa linha horizontal ou vertical, seja no plano coronal ou plano sagital, a gente vai estar considerando aquele ponto que está entre as duas extremidades como ponto médio, tá? Então, vamos pensar aqui agora na linha numa linha no plano coronal. No plano coronal, a gente vai ter essas extremidades e aqui a gente tem o ponto médio. No plano sagital, seria semelhante a esse aqui, a gente tem essas extremidades e aqui o ponto médio. Mas aí a colega ela não usou o termo ponto médio, ela usou o termo medial. Será que tem diferença entre medial e ponto médio? Tem uma diferença, né? A diferença que a gente tem é que o medial ele está relacionado com a linha média do nosso corpo. Então, a gente tem, o termo ponto médio, a gente pode utilizar para referências anatômicas que estejam no plano sagital ou no plano coronal. Agora, o ponto medial, a gente só utiliza a referência do plano coronal, porque o medial é o que está justamente próximo da linha média. E a linha média do nosso corpo é aquela que passa pelo centro do nosso corpo, né? Uma referência que a gente tem na posição anatômica seria a região umbilical. Então, você vai estar cortando ali onde tem o nariz, na cabeça, o meio do tórax, o umbigo, etc. Então, aqui é um ponto medial. Esse ponto aqui, ele poderia ser medial? Não, ele pode ser médio, ele não poderia ser medial. Agora, esse ponto aqui, ele poderia ser médio? Poderia, mas se ele está nessa estrutura e próximo da linha média, a gente já utiliza o termo medial, certo? Aí temos outros termos aqui que a gente pode utilizar como referência. Então, esse aqui é o ponto medial. Deixa eu diminuir um pouco a letra para poder a gente desenhar melhor. Então, esse aqui seria um ponto medial. Esse aqui, então, que ponto seria esse? Seria o ponto lateral. Vou arrumar melhor isso aqui. Então, temos a linha, aqui o ponto lateral, aqui nós temos o ponto medial. Entre o ponto lateral e o medial, o que será que temos aqui? Uma outra terminologia, que não é ponto médio nem medial. Aqui nós temos o ponto intermédio. Então, termos direcionais, nós temos vários para avaliação do corpo humano, tá? E é muito importante isso estar bem fixado na cabeça, porque as estruturas anatômicas, a partir de agora eu vou entender que vocês já sabem. Eu não vou ficar falando mais, por exemplo, articulação do ombro, cotovelo. Hoje talvez seja a última vez que a gente vai estar falando assim. Daqui para frente a gente vai estar dando nome às articulações e vai estar dando nome às estruturas, porque já entende-se que já sabe, né? Então, em relação a posicionamento, o ponto médio pode ser em qualquer plano, desde que ele esteja entre duas extremidades. O ponto medial, ele é o próximo da linha média. E o oposto do medial seria o ponto lateral. Entre o medial e o lateral, a gente tem o intermédio, né? Então, isso é uma informação importante. E para fixar isso, eu trouxe essas figurinhas aqui, tá? Então, a gente tem aqui um ponto A, B e C. E alguns dos principais termos direcionais eu coloquei aqui do lado. Então, eu vou querer que vocês me digam, podem usar o chat, o que vocês acham que é o termo direcional adequado para o ponto A, B e C. Professor, eu acho que o A seria, dentre essas opções aqui, a tal. Vou dizer aqui medial, porque a gente já sabe que medial não é, né? Mas vamos dizer, eu acho que o A é medial. Então, eu quero que vocês me coloquem aí. Vou dar
30 segundos. Aqui, ó. O A distal, o B proximal e o C lateral. Será que isso aqui é isso? Já vamos marcar aqui que a resposta da colega do A está certa. O A seria o ponto mais distal. Agora vamos ver o B. O B, ele está no meio. Então, ele seria o médio, né? É a mesma coisa que a gente viu lá na foto anterior, só mudou a foto. Agora o C. Deixa eu ver o que colocaram aqui. O C, ele seria o ponto proximal. Então, aqui a gente vai ver distal e proximal. O termo distal e proximal, eles são os opostos, né? Então, quando você pensar uma estrutura equidistante uma da outra, seria distal proximal. Que outras estruturas aqui a gente pode usar como oposição? Uma é o oposto da outra. A gente já sabe aqui, anterior e posterior, uma é o oposto da outra. Superior e inferior, uma é o oposto da outra. Medial, lateral, uma é o oposto da outra. Proximal e distal, uma é o oposto da outra. Superficial e profunda também, uma é o oposto da outra. Então, esses são termos de oposição, tá? Aqui, eu vou responder por vocês só por questão do tempo, mas pensando no que a gente falou, essa estrutura aqui é a região tássica do pé, né? A gente tem aqui o taço, aí mais para cima os metatarsos e na ponta as falanges do pé. Então, essa região do taço eu coloquei umas letrinhas, A, B e C. A, que estrutura será que representa a A? A, ela é um osso que é chamado de osso cuboide. Esse osso cuboide, ele está na porção mais distal, vocês concordam comigo? Agora, vamos pensar no B. O B, C e D, essa estrutura óssea tem o mesmo nome, são os ossos cuneiformes, certo? Os ossos cuneiformes, a gente vai ter aí a nomenclatura deles que diferencia um do outro baseado na direção. Então, o osso cuneiforme B, ele seria o mais lateral, ele está para fora. O osso cuneiforme C, ele vai ser intermédio. Se ele é intermédio, o D, ele é o medial. Por que o D é o medial? Porque ele justamente... É difícil escrever com isso aqui, né? Mas vou botar só as iniciais. Então, por que ele é o medial? Porque justamente se você olhar o dedão do seu pé, ele está bem no centro da sua linha média. Então, quando essa terminologia dessas estruturas ósseas, ela utiliza-se dos termos direcionais. E isso é muito importante, por isso que é muito importante a gente estar aprendendo sobre os termos direcionais, porque eles vão ser aplicados para a nomenclatura das estruturas ósseas. E aqui, eu vou passar esse para poder a gente avançar para o próximo assunto, mas eu acho que vocês conseguiram entender que são estruturas de oposição, superior e inferior, né? Os termos que a gente utiliza para estruturas de oposição, quais são, a diferença entre médio, medial e intermédio, isso é muito importante. Quando a gente se refere a proximal e distal, o que é que se refere? O que é que significa um termo proximal e um termo distal? Quanto mais próximo do tronco, a gente vai chamar de proximal. Quanto mais longe do tronco, a gente vai chamar de distal. Aqui, nessa figura, a gente tem a letra G, E e F. Essa G e F eu coloquei justamente para a gente lembrar que a letra E aqui, ela está representando um ponto intermédio, porque ele está entre uma porção medial e uma porção lateral. Então, entre a região medial e lateral, a gente tem um ponto intermédio.
O C, ele seria a porção mais distal dos membros inferiores, é a que está mais afastada do tronco. E o A, que é na região do quadril, seria o mais proximal, que está mais próximo do tronco. O B, que seria o joelho, ele seria o médio. Então, sempre um em relação ao outro, a gente consegue identificar quais são os termos direcionais. Mas eu creio que essa parte aqui agora já está bem esclarecida. A gente vai passar agora para um ponto que teve muito mais dúvida, que foi os eixos anatômicos. Todo mundo acertou bonitinho os planos, e até emocionada, todo mundo sabia, mas os eixos realmente ainda tem uma dúvida. E a primeira coisa que a gente tem que aprender em relação aos eixos, eles são perpendiculares aos planos. Então, sempre vai ter um plano que é referência para a constituição daquele eixo. E é no eixo em que ocorrem os movimentos. Então, o movimento corporal ele está associado aos eixos. A gente tem 3 eixos, tá? Um eixo, ele é o antero-posterior, o outro é o médio-lateral ou transverso, e o outro é o longitudinal ou cânio-caudal. Pela própria terminologia dos eixos, a gente consegue identificar já algumas informações. Nesse enunciado, eu perguntei para vocês, eu pedi para vocês identificarem qual afirmativa estava correta. A primeira foi essa daqui, e ela era a que estava correta. Ela dizia que o plano transverso, ou látero-lateral, ele atravessa o corpo de lado a lado, sendo perpendicular ao plano sagital. Se eu pensar nesse enunciado aqui, para eu ilustrar o plano transverso, eu tenho que pensar no plano em que ele está perpendicular, e é justamente aí que vai estar o movimento vai estar sendo executado, né? Então, ele é perpendicular ao plano o plano sagital. O plano sagital, ele vai dividir o corpo como? Né? Aqui vocês estão vendo qual é o plano sagital, né? O plano sagital está aqui. Então, se o plano sagital está aqui, ele vai dividir o corpo como? Em 2 lados, direito e esquerdo. Então, o plano transverso, ele vai estar atravessando o corpo do lado direito ou esquerdo. E vai ser perpendicular ao plano sagital. Os movimentos que a gente executa nesse plano são os movimentos de flexão e extensão. Só é a gente pensar assim, o plano sagital, ele vai estar passando no meio do nosso corpo. Qual é o movimento que eu faço que eu cortaria esse plano? Essa figura aqui está com as pernas, está com os braços abertos, certo? Qual é o movimento que ela está fazendo nessa figura? O movimento de adução e abdução. O movimento de adução e abdução, ele cortaria o plano sagital? Não. Mas se você fizer um movimento de flexão ou extensão, aí mesmo agora, com o seu braço, você fazer um movimento de flexão ou extensão, se você imaginar que o plano sagital ele é uma linha d'água, você vai perceber que você estaria cortando exatamente esse plano para executar o movimento. Então, é uma forma de você fixar quais os movimentos estão relacionados a determinados eixos, né? Sobre o plano transverso, seria isso. A gente não pode esquecer que ele atravessa o corpo de um lado a outro, por isso ele é perpendicular ao plano sagital. E os movimentos que vão estar executando são aqueles que vão estar cortando esse plano a qual ele é perpendicular. E, no caso, é um movimento de flexão e extensão. Fazendo esse movimento, eu digo para vocês fazerem porque eu também só consigo aprender quando eu executo o movimento. Então, se você estiver aí sentado, colocar o seu cotovelo aqui apoiado no ombro e fazer um movimento de flexão e extensão do cotovelo, você vai perceber que esse movimento está cortando justamente o plano sagital. Agora vamos à próxima pergunta, e ela não era uma pergunta correta. Vamos pensar o porquê que ela não era correta. O plano antero-posterior... Professor. Oi, pode falar. Tem gente pedindo para entrar aí na aula. Pronto. Obrigada. O plano antero-posterior, ele atravessa o corpo da frente para trás.
e ele está associado ao plano sagital. Onde é que estava o erro aqui? Justamente no plano que foi identificado para esse eixo. Vamos ver aqui onde está o eixo antero-posterior. O eixo antero-posterior está aqui, certo? Se ele atravessa o corpo para frente e para trás, qual é o plano que atravessa o corpo para frente e para trás? Que dividiria o corpo entre anterior e posterior? É justamente o plano frontal. Então, os movimentos que vão estar sendo executados no eixo antero-posterior, eles vão estar cortando, lembra do termo que eu disse, né? A gente fala cortando, imaginando que esse movimento é uma linha, esse plano é uma linha d'água. Quando você vai fazer o movimento no eixo antero-posterior, você vai estar cortando o plano frontal, cortando essa linha d'água. O seu corpo vai estar passando por meio desse plano. E qual é o movimento que a gente consegue fazer, que estaria cortando esse plano? É justamente o de adução e abdução. Nessa figura aqui, está sendo feito um movimento de abdução, afastamento dos braços em relação à linha média. A gente consegue ver que, para executar esse movimento, ele está cortando o plano frontal ou coronal, né? Então, essa pergunta estava errada porque ela indicou um plano contrário. Se você pensasse, o plano sagital, ele divide o corpo em quais partes? Você já veria que não ia combinar. Dividir o corpo de frente para trás com o plano sagital. Eles não se cruzam. Porque se eu dividir o corpo entre anterior e posterior, não dá para ser no plano sagital, porque o plano sagital divide entre direito e esquerdo. Vamos agora falar sobre o plano longitudinal. O plano longitudinal, ele atravessa o corpo de cima para baixo, sendo horizontalmente ao plano frontal. O erro aqui estava em situar como referência o plano frontal. Qual seria o plano que divide o corpo de cima para baixo? É o plano transverso que divide o corpo de cima para baixo. Ele divide o corpo entre superior e inferior. Então, se é o plano transverso que divide de cima para baixo, então ele é perpendicular, não é horizontal. Os eixos, os movimentos são executados perpendicularmente ao plano, não horizontalmente ao plano, tá? E qual é o movimento que a gente faz? Rotação da articulação em torno do eixo. E aí a gente tem rotação, pronação, supinação, circundação. E se a gente pensar no plano transverso, se essa figura aqui a pessoa tivesse com o braço para baixo e ela fizesse um movimento de pronação e supinação com o braço, como é o movimento de pronação e supinação? Palma da mão para cima, palma da mão para baixo. Para você fazer esse movimento de levar a palma da mão para frente, para trás, ou para cima e para baixo, você vai precisar girar em torno da articulação radionar. Então, o plano que você vai estar cortando para executar esse movimento é o plano transverso, tá? Você também aí sentado na cadeira pode deixar seu braço do lado do corpo, colocar a palma da mão para frente e depois colocar a palma da mão para trás. Para você executar esse movimento, você não cortou o plano frontal. No plano frontal, você teria que estar abrindo os braços para o lado. Mas você cortou o plano transversal, porque o plano transversal é como se ele fizesse um recorte no meio. E aí, através desse recorte, a gente consegue observar o movimento de rotação. Certo? Esse é um conteúdo que, a partir de agora, vocês vão usar sempre e vão precisar avançar, aprofundar mais sobre isso, porque a próxima unidade ela é de articulações. As articulações estão diretamente relacionadas aos movimentos. Vocês vão estar vendo todos os movimentos principais, vamos dizer assim, possíveis de você realizar com as articulações do nosso corpo, seja do tronco ou membros superiores ou inferiores, né? E aí, um outro ponto é os graus de liberdade de movimento, que a gente sabe que são 3. O movimento, a articulação, ela pode ter o grau de liberdade monoaxial, biaxial ou triaxial. Isso a gente vai estar aprofundando na próxima unidade, mas o que é que vocês precisam ter em mente? Que existem articulações que permitem uma maior liberdade de movimento. Então, quanto maior for a liberdade de movimento, maior o grau de liberdade, certo?
Então, quais seriam as articulações que a gente consegue fazer mais movimentos? Se a gente observar aqui essas figuras, qual é a articulação que a gente vê mais se movimentando? A pessoa está toda hora sacudindo o pé ou o braço. Olhe bem, na figura G, o braço dela está em uma posição. Na F, já está numa posição oposta. Na C, já está em uma posição diferente. Na E, também. Por quê? Porque a articulação do ombro, ela permite você ter 3 graus de liberdade. Se você pegar o seu braço agora e tentar levar ele para o alto, você vai conseguir. Para baixo também, para frente, para trás. E também fazer o movimento de circundação. Outras articulações, isso não é possível. E uma referência que a gente tem aí, que pode ter uma comparação, seria o cotovelo. Enquanto o ombro você consegue movimentar para todos os lados, se você quiser, pode testar agora, porque tudo a gente consegue fixar melhor executando o movimento, visualizando o movimento. O ombro, eu vou pensar aqui, o que é que eu posso fazer com o ombro? Nossa, eu consigo movimentar para todos os lados. Então, ela possivelmente é uma articulação que tem um grau de liberdade triaxial. Agora, o cotovelo. O que você consegue fazer aí com o cotovelo? Me diga. Se você pegar agora e for fazer um movimento com o seu cotovelo, eu vou experimentar fazer alguns movimentos aqui. Tá, eu consigo elevar o antebraço para cima e para baixo com o movimento do cotovelo. Então, isso seria flexão e extensão. Eu consigo levar o antebraço para dentro e para fora com o movimento do cotovelo? Não. Quando você coloca o seu antebraço para o centro do seu corpo, ou quando você afasta ele do centro do seu corpo, você está usando o ombro e não o cotovelo. Essa articulação do cotovelo, ela fica intacta. Então, significa que ela não consegue desenvolver o movimento de adução ou abdução. A articulação do cotovelo, então, ela seria uma articulação monoaxial, porque se ela não consegue fazer adução ou abdução, com certeza ela não é possível fazer a rotação. Professora, mas e esse movimento que a gente faz no antebraço de colocar a palma da mão para cima ou para baixo? Então, esse movimento ele não está sendo feito pela articulação do cotovelo, ele está sendo feito pela articulação rádio-ulnar, que é do antebraço. Então, ele não contaria como o movimento da articulação do cotovelo. E também, esse movimento que a gente faz, que é pronação e supinação, com a palma da mão para cima e para baixo, essa articulação não consegue fazer mais nenhum outro movimento. Então, ela é uniaxial ou monoaxial. Que articulação a gente tem no corpo que é biaxial, por exemplo? A gente já sabe que cotovelo, da mesma forma do cotovelo, o joelho é parente. Também só faz um movimento que é flexão e extensão. E aí a gente viu aqui que o antebraço só faz pronação e supinação. O ombro, o parente dele seria o quadril. Então, no membro superior, a gente tem o ombro, que tem um maior grau de liberdade triaxial, e no quadril a gente tem, e nos membros inferiores a gente tem o quadril, que tem um maior grau de liberdade. As articulações que a gente tem, que são biaxiais, elas estão nas extremidades dessas estruturas, o punho e o pé. O punho, se você quiser aproximar a sua palma da mão do antebraço, você vai estar fazendo a flexão. Se você estiver colocando a palma da mão para trás, como se estivesse colocando para cima, para apoiar uma bandeja, você vai estar fazendo a extensão. Se você quiser inclinar um pouco os seus dedos para dentro, você vai conseguir. Inclinar um pouco para fora, também você vai conseguir. Então, pode ser chamado de rotação medial e lateral ou adução e abdução do punho. Então, o pé é a mesma coisa, você consegue estender ele, flexionar e também girar ele um pouco para o lado, para a direita ou para a esquerda, que seriam os movimentos de dorsiflexão. Então, essas são articulações que são biaxiais, certo? Sobre a revisão seria isso. A partir de agora, a gente vai estar tratando sobre conteúdo novo, que é do sistema muscular.